porque ela já chegou, nossa querida nutricionista mais uma vez com a gente, Aline Santin. Bem-vinda! Estamos de renda hoje. Estamos combinandinho. Eu tô sempre combinando com as minhas convidadas. Muito bom, bem-vinda. Obrigada. Super prazer tê-la aqui mais uma vez. O papo, gente, para tudo que você tá fazendo, que hoje nós vamos falar de colesterol. Tem tanta dúvida a respeito, por mais que a gente já tenha falado, a gente entenda aí que alguns alimentos podem sim prejudicar quem já tem até uma predisposição. Eu acho que a questão da nutrição, ela vai muito além do que simplesmente coma isso, não coma aquilo, que o seu colesterol vai aumentar, não é, Aline? Exatamente. Hoje a gente vai ir um pouquinho mais a fundo sobre o porquê é bom, né? E o colesterol, ele também tem seus benefícios. Todo mundo só vê assim, ai meu Deus, o colesterol não pode subir. Mas será que é isso mesmo? A gente tem um colesterol bom e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Agora, para iniciar, a gente foi ouvir as palavras do cardiologista, o doutor Antônio Gattaz. Ele vai explicar, então, o que é colesterol, o que a gente tem que entender por colesterol. Olha lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o colesterol. Quando você escuta falar a palavra colesterol, você já pensa numa coisa ruim, e não é verdade. O colesterol no nosso corpo, ele é importante para a produção dos hormônios sexuais, dos hormônios masculinos e dos hormônios femininos. E ele também envolve as membranas celulares, ou seja, a cerca que envolve as células tem um constituinte de colesterol também, ou seja, o colesterol é importante. Mas como tudo no corpo humano, quando está em excesso, vai trazer prejuízo. Então, o colesterol, quando está muito elevado, e a gente tem dois tipos de colesterol, né? Na verdade, um colesterol que vai ajudar a proteger as artérias, um outro colesterol que pode prejudicar as artérias. Então, a gente tem o conhecido HDL colesterol. Eu brinco que o HDL começa com a letra H, que lembra de honesto. Então, esse daí é o que limpa as artérias. E temos o LDL colesterol, que começa com a letra L de ladrão, ou seja, é o colesterol ruim, que ele vai fazer os entupimentos das artérias. Então, quando eu tenho excesso de LDL colesterol, ou talvez a falta do HDL, que é o faxineiro das artérias, começa a se formar as placas, os entupimentos das artérias. E os entupimentos podem acontecer em qualquer artéria, né? Então, assim, quando eu tenho alterações de colesterol, eu posso desenvolver o entupimento na artéria que leva o sangue ao cérebro e posso ter um AVC isquêmico, acidente vascular cerebral isquêmico. Quando eu tenho o entupimento das artérias que alimentam o próprio músculo cardíaco, o músculo cardíaco chama miocárdio, e quando eu entupo as artérias do meu miocárdio, eu tenho um infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, quando eu entupo a minha coronária, eu tenho um infarto do miocárdio. Eu posso também entupir as artérias nas pernas, ou seja, o colesterol, quando está em excesso, pode trazer obstruções, que são as piores coisas que a gente pode ter, são os maiores riscos de morte. Então você vai escutar muito falar que perdeu um parente por infarto ou AVC, e o colesterol pode estar envolvido nisso. Então, nada no nosso corpo em excesso é bem-vindo. Tá aí, doutor, obrigada mais uma vez. Eu vou passar o contato para vocês. Tem o site drgattaz.com.br, Gattaz com 2 T's, para quem quiser saber mais a respeito. E no YouTube, Antônio Gattaz, você encontra também tantos outros vídeos, e ele está sempre ao vivo no Você Bonita. Doutor, obrigada mais uma vez. Agora, falando em nutrição, a parte que a gente tem que prestar atenção, que cabe a vocês, nutricionistas, né, terem todo o cuidado. Então, quando um paciente chega lá, Aline, e que você dá uma olhada também naqueles exames que foram pedidos muitas vezes pelos médicos, nutrólogos, cardiologistas, e você nota que o colesterol tem aí algo que ele deve se preocupar. Qual é o início, então, que a gente tem que entender, né, para saber as fontes mais perigosas e aquelas que a gente pode comer até que com a consciência tranquila? Perfeito. O doutor explicou aí lindamente um pouquinho sobre o colesterol, né? O LDL, que é o colesterol que todo mundo fala que não é tão bom. Na verdade, o LDL, quando ele está mais alto, ele traz prejuízos. E existem alguns alimentos que piora o colesterol ruim, ou seja, aumenta o nível de LDL, que são os alimentos mais do lado de cá, aqui, ó, que eu trouxe até aqui para poder contextualizar para vocês, que são os embutidos, alimentos que têm mais gordura, que são mais oleosos, fica mais fácil para as pessoas conseguirem associar a respeito do colesterol, tá? O que é ruim a gente consumir em excesso é a gordura saturada
saturada, né? Que é aquela gordura que vai entupir as suas artérias se você comer em maior quantidade. Tá. Então, salame, embutidos, usar bacon diariamente. Então, às vezes a gente vê uma dieta mais cetogênica, que a pessoa começa a comer muito bacon, às vezes cozinhar tudo com banha, né? Tá. Se falou-se muito nos últimos 2 anos sobre trazer de novo cozinhar com banha, sobre os benefícios, que é mais natural. Tudo bem, só que a banha, ela é praticamente gordura saturada. Uhum. Então, se a gente for pensar que há 80, 70 anos atrás as pessoas eram muito mais ativas, não tinha essa variedade de biscoitos, de bolacha recheada, as pessoas andavam muito mais, elas se cozinhavam com banha, né? Mas hoje, né, pensando na nossa vida, que não é tão ativa assim, que a gente usa carro, a gente fica mais em casa, a gente tem controle remoto, usar muito gordura saturada, ou seja, se a gente for pensar na dieta, né? Usar mais do que 5% da dieta com gordura saturada já começa a trazer prejuízos, né? Então isso é importante saber. Então tem às vezes coisas que parecem inofensivas, né? O queijo prato, por exemplo, ele tem bastante gordura saturada. Tá. E muitas das vezes a gente faz lanche, misto quente, as coisas assim, né? O hambúrguer também, ele tem bastante gordura saturada. A né? carne, né, em geral, quando você compara com outros grupos de proteína de origem animal, é o que mais tem. Então, porque o frango é mais magrinho. O frango é mais magro, depende do ponto do frango. Tá. Então, se a gente for pensar numa sobrecoxa, ela tem um pouco mais de gordura. Então, para ser preparada, tanto é que ela é mais úmida, né? Uhum. Tem que tirar a pele que tá ali, aqueles gômulos de gordura, antes do preparo. Porque depois que ele já cozinhar, já fica tudo com gordura saturada também. Mas o peito é muito magro, então alguns peixes também são mais magros, né? E a carne, no modo geral, ele é a que mais tem colesterol também e a que mais tem gordura saturada, né? Colesterol vem normalmente de origem animal, então isso é importante dizer também. Agora, quando a gente fala, tem um grupo aqui interessante, porque a gente também tem gordura do lado de cá. Exato. Então, vamos entender até que ponto o problema do aumento desse LDL é, de fato, o consumo da gordura. Então, quando a gente diz que é uma gordura de origem vegetal, como é o caso dos azeites, enfim, e outras propostas, aí esse LDL, então, não vai aumentar? Como é que é isso? Não vai aumentar. Por quê? Vamos aprofundar um pouquinho mais. O azeite, ele é gordura, só que ele é uma gordura insaturada, ou seja, molecularmente falando, ele é muito bem-vindo para o nosso corpo. E ele também tem um impacto por ele ter outros nutrientes, rico em vitamina E, por exemplo, o azeite é muito rico em vitamina E, a melhora do HDL, que é o colesterol bom. Legal. Quanto mais HDL, mais proteção cardíaca você tem. Então isso é importante, né? Então tem que estar no mínimo 40. O ideal é estar 50, 60, 70, pensando no exame de sangue, né? O ômega 3 também é um aliado, porque o ômega 3, ele ajuda a melhorar o nível de HDL, que é o colesterol bom, e reduzir a LDL. É claro que tem todo um contexto, uma boa alimentação envolvida, exercício físico e tudo mais. A aveia também eu trouxe de propósito, porque às vezes você fala, mas a aveia não é gordura? Mas a aveia tem uma fibra solúvel que chama beta-glucana. Né? O que essa fibra faz? Ela ajuda a modular o colesterol. Então ele ajuda a diminuir o colesterol. Então, para aquelas pessoas que têm o colesterol que já está alto, a pessoa fala, mas eu não quero só manter meu colesterol, eu preciso diminuir. A aveia, com certeza, é um aliado. E o farelo de aveia, que são as casquinhas, é o que mais tem beta-glucana. E aí a pessoa pode, então, jogar numa fruta, jogar numa fruta, escolher fazer um horário vitamina, do dia. Exatamente. Fazer um pãozinho. Agora, Aline, vamos lá. A gente está falando de gordura, a gente está falando de embutido, que também tem sódio a mais. Tem. E a questão dos carboidratos? Até que ponto o carboidrato em excesso ou um carboidrato refinado ou a soma de um carboidrato considerado não tão saudável, com isso que você está mostrando, também pode trazer malefícios para essa questão do colesterol? Perfeito. O carboidrato, principalmente o carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, ele tem uma velocidade muito rápida, que ele entra na corrente sanguínea, ele impacta mais no triglicérides, né? Que é um outro tipo de gordura que a gente não está falando aqui hoje. Mas quando a gente associa o carboidrato, que é um carboidrato simples, uma farinha branca, uma batata inglesa, que é um carboidrato de mais rápida absorção, e você frita esse carboidrato, então uma batata frita, um bolinho frito, um quilinho frito, isso com certeza vai somar aí para você ganhar peso e aumentar seu colesterol. Então a soma também. Eu me lembro disso
de alguma entrevista aqui no programa, que é assim, a gente tem vários cenários para unir os alimentos. Então, quando a gente coloca uma gordura saturada com carboidrato refinado, é a pior coisa, é o famoso filé à parmegiana. Exato. Eu sempre lembro do filé à parmegiana como exemplo, ficou na minha cabeça. Então, assim, associar essas duas coisas é o pior dos cenários. É Exato, é isso, porque aí você vai piorar o seu LDL, você vai aumentar seu triglicérides, aumentar a sua resistência insulínica e ele começa a desencadear uma série de outros fatores ruins para o corpo. Né? Falando um pouquinho sobre os benefícios do colesterol, né, que o doutor falou, claro que o colesterol é importante para nós, para a gente produzir os nossos hormônios sexuais, para a gente conseguir produzir os nossos sais biliares, para você conseguir ter digestão, mas a grande questão é ter um HDL, que é um colesterol bom, né? Acima de 50, que é onde mais as pessoas têm dificuldade. Porque esse grupo das castanhas, às vezes do peixe, é uma coisa que a gente come menos, né? É verdade. Então o peixe a gente às vezes tem que se esforçar para colocar uma vez por semana. Ele não é uma coisa natural do nosso dia a dia. Claro, para algumas pessoas sim, eu como peixe 3 vezes por semana, mas não é a maioria. E muitas vezes, eu acho que é isso que a gente vai entrar daqui a pouquinho, pode não ser suficiente. Né? As pessoas recebem ali, então, uma orientação médica de, olha, você tem que ficar alerta porque tá alto. E, claro, aproveitam tudo isso para mudar o estilo de vida. No entanto, quando refazem o exame, esse HDL, esse LDL não abaixa tanto. E aí vem uma frustração e a questão até medicamentosa que você pode contar daqui a pouquinho. Vou colocar a perguntinha já do público. Quem escreveu pra gente, aproveitem, hein? Gustavo, querido, um beijo pra você. Gustavo assiste a gente todos os dias. Ele é da área de saúde, já foi vacinado, me mostrou a foto. Um beijo, viu, querido? Quais os alimentos, então, que são mais ricos, né, nessa questão do colesterol? O fato de serem essas gorduras saturadas, a gente pode dizer, então, que ele tem colesterol. Ou não? Não necessariamente. O colesterol, ele vem de uma gordura animal. Então, por exemplo, se a gente for pensar numa gordura hidrogenada que não faz bem para o corpo, por exemplo, a margarina, ela não tem colesterol. Só que ela é uma gordura. Entendi. E ela não é uma gordura insaturada. Quando a gente se alimenta, a gente produz... Mas se a gente for pensar aqui, o salame é uma gordura animal, o bacon é uma gordura animal, a manteiga é uma gordura animal. Então você pode pensar que basicamente os alimentos que têm mais colesterol são aqueles de origem animal. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma produção endógena, ou seja, você produz o seu colesterol. Então, por exemplo, o óleo de coco, ele é uma gordura vegetal, mas ele pode ter impacto no nosso colesterol, na nossa produção de colesterol. É que é meio confuso mesmo, mas basicamente o alimento sim tem colesterol quando é de fonte animal. Então, carne, embutidos e assim por diante. Para ficar mais fácil até pra gente entender, né? Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Minha filha tem 11 anos e os exames dela apontaram triglicérides e colesterol um pouco acima do permitido. Quais alimentos, então, seriam bons para diminuir esses índices? Alimentos integrais são os mais indicados? Obrigada, Simone. Isso é sempre uma preocupação, porque a gente acha que as crianças, muitas vezes, não vão apresentar, né, esse tipo de desequilíbrio ou... Enfim, mas por isso tão importante já nessa fase a gente dosar, né? Verdade. E olha, eu amei essa pergunta. Eu amei. O triglicérides, só para dar um parênteses aqui, ele é impactado no nosso corpo com a ingestão de carboidratos simples e álcool. No caso dela, 11 anos, não, né? Seria mais carboidrato simples. E sim, tem vários alimentos que podem melhorar tanto a dosagem de triglicérides quanto de colesterol. A aveia é uma delas. Tentar fazer, às vezes, lanchinho com alguns cereais integrais. Então, por exemplo, um pãozinho de batata doce, dá pra gente fazer também, ou um pãozinho de aveia, ou às vezes até pãozinho de trigo integral, né? Então a gente pode usar a fibra solúvel. Então, por exemplo, o pãozinho de aveia, ele fica um pãozinho bem clarinho. E aí, para aquelas crianças mais seletivas, é uma boa, porque às vezes se for mais escurinho já não quer, ou se tiver pedacinho também já não quer. Então essas fibras mais solúveis ajudam muito. E fazer um controle do açúcar, porque às vezes a gente fala, ai, criança, vamos mandar um suquinho para a escola? Exatamente. E pode ser que ali esteja... Se for um suquinho de frutas, né? Ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo, algumas escolas estão limitando, só pode entrar coisa fechada e tal. Tem alguns sucos no mercado que são bons, né? Que não tem adição de açúcar. Então, eles já têm só a frutinha mesmo. Eles são um pouquinho mais caros, mas às vezes acaba compensando e pode ser uma opção. Mas uma criança, agora pensando aí no todo, né?
que a gente tem um público de mamães enorme aqui que Sim. assiste Você Bonita. Quando a criança apresenta já, né, alguns valores acima, alterados e tal, fazer com rigidez um controle até do consumo de frutas é necessário, Aline? É difícil falar, né? É difícil mas, falar. Assim, até para que as mães tenham ou uma preocupação ou que levem esse tipo de conversa com os pediatras, né? Porque às vezes a fruta ela é super saudável, mas que pode ter um impacto ali nessa questão até do açúcar. Com certeza. Né? É que às vezes para as crianças mais seletivas, por exemplo, ela tem 11 anos. Então, eu acho que vale a pena a gente sentar com ela e explicar o porquê seria bom ela comer a fruta. E não só assim, você tem que comer porque é bom. É bom por quê? Né? Tentar ir nos valores da criança de uma forma mais lúdica. Então, tem alguma coisa que incomoda ela? Ela tem uma barriguinha ali que incomoda? Ou às vezes ela gostaria de, às vezes, ter uma unha um pouco mais comprida? Tentar ver qual que é a dor dela. O que, que motivaria ela, essa criança, pensando nessa criança de 11 anos, a comer mais frutas, né? E tentar abrir todas as possibilidades de fruta. Então aí já não tem mais índice glicêmico, nada. Então você fala assim, olha, tem manga, melancia, uva, dessas todas escolhe 3. Entendi. Aí ela vai escolher. Quando você traz a responsabilidade para a criança, isso empodera a criança. E aí ela come porque foi ela que escolheu. Entendi. E até com responsabilidade do quanto aquilo vai ser benéfico. Exato. Né? Muito bom. Tem mais perguntinha, dá tempo que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Edi, um beijo pra você. Musculação ajuda, então, a diminuir colesterol ruim, né? Vamos colocar o LDL? Ajuda muito, adoro essas perguntinhas. Exercício de uma maneira geral, a musculação ela também acaba tendo variações de estímulo anaeróbico, aeróbico, muitas das vezes ele faz circuito, né? Então, dependendo da quantidade de repetições e tudo mais, isso acaba diminuindo a sua composição corporal, pensando em gordura, né? Então você acaba diminuindo. Então, óbvio que toda a sua parte metabólica acaba equilibrando também e acaba estimulando o seu aumento do colesterol bom, do HDL também. Muitas vezes, então, a perda de peso pode ajudar nesses índices? Pode e muito. Melhora de musculatura e diminuição de gordura corporal está totalmente relacionado aos seus exames de sangue. Né? Interessante. Tá aí. Mais perguntinha. Obrigada, Silvia, um beijo. Algum alimento dilui, desfaz essas placas já formadas? Provavelmente ela está falando da placa de ateroma, né? Que são aquelas gordurinhas que ficam ali no coração. Existe sim alguns alimentos que têm fitosterol. Então, por exemplo, o abacate é um deles, né? Que tem gordura monoinsaturada, tem fitosterol. Isso ajuda a combater um pouco dessas gorduras que estão ali acumuladas. E a primeira coisa é parar de consumir gordura saturada. Porque a gordura saturada, para falar bem assim rapidinho, molecularmente ela é mais lisinha, né? E a gordura insaturada, ela é mais espalhada. Então, a gordura saturada, ela se acumula mais rápido. Então, assim, se você já está com acúmulo, já está com comércio de aterosclerose, não pode evitar qualquer tipo de gordura saturada, até óleo de coco, entendeu? Vamos usar mais as gorduras monoinsaturadas, cozinhar mais com azeite, usar mais aveia, usar mais castanhas, ir para esse mundo aí das gorduras insaturadas e exercício. Sair do sedentarismo, isso ajuda. Queria te ouvir naquela questão que eu falei há pouco, da questão medicamentosa. A gente sabe que para algumas pessoas, ainda que a dieta esteja super balanceada, a questão genética da produção desse LDL, ela conta. Então, que por mais que esteja tudo muito certinho, talvez ela tenha que ter o medicamento, né, enfim, para sempre, por um controle. Como que você, como nutricionista, então, adequa isso? Porque eu já vi tantas pessoas se frustrarem, fazerem tudo bonitinho e ainda assim precisarem do remédio. Perfeito. Essa é uma pergunta boa. Esse fazer tudo bonitinho, às vezes os alimentos são saudáveis, mas tentar balancear para não ter mais do que 5% de gordura saturada. Ou às vezes, nesse caso, mais do que 2% de gordura saturada na dieta total. Tá. E para tentar dar uma fugida da medicação, usar mais esses fitoterápicos, essa linha mais natural, que o médico nutrólogo, que o endócrino ele pode ajudar e faz isso lindamente, né? Então, isso com certeza pode ajudar. Usar alguns cofatores, né? Alguns amiguinhos, então usar ômega 3, usar alguns minerais, alguns selênio, zinco, algumas coisas que tenha mais beta-glucana, psyllium, inulina, essas fibras também ajudam a bloquear, basicamente, esse colesterol
ruim. Então, tudo isso ajuda. Então, eu sempre foco nisso, que dá para a gente adequar, por mais que você esteja com alimentação impecável, que você não esteja vendo ali onde você pode melhorar, sempre dá para melhorar. Até porque o fato de estar com medicamento, para algumas pessoas, acaba dando aquela falsa sensação de, eu já tomo remédio, ele abaixou meu colesterol, então eu posso comer. Você falou uma coisa é um erro, muito né? certa, exato, porque a pessoa terceiriza meio que a responsabilidade. É todo mundo que é assim? Lógico que não, mas a maioria dá um conforto, né? Você fala, mas eu tô tomando metformina, então eu posso comer um carboidrato a mais. Mas eu tô tomando, sabe? Então, existe muito, assim. Eu escuto muito isso, né? E não é bem assim. Tá aí. Vamos fechar com perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Hoje recebendo a Aline. Má, obrigada, um beijo pra você. Substituição da farinha de trigo pela farinha de arroz integral nas preparações. Então, pode ajudar na questão do colesterol? A grande questão aí, os dois são carboidratos, tá? Só que ela trocou uma farinha branca, né, pela uma farinha, um arroz integral. Então, isso com certeza pode gerar impacto. Não é 100%, não é só isso que vai fazer a diferença, mas ela poderia trocar também por alguma outra farinha integral, né? Se fosse uma farinha de trigo integral, às vezes fazer uma proporção, até pelo preço, né? Fazer às vezes uma xícara de farinha integral e uma xícara de farinha de arroz integral ou de aveia, isso ajuda bastante. Mas eu optaria mais pela aveia, viu? Por conta da beta-glucana. Que você deu a dica até que o farelo é ainda melhor. Exato. Pensando na questão do colesterol. É claro, né? Hoje a gente está falando especificamente do colesterol, mas tem um contexto da dieta num todo. Tem. Do que cada um vai precisar adequar nas quantidades, né? Para outros problemas também, até a prevenção, né? Com certeza. Mas ela tá sempre linda, adoro te receber. Obrigada, já mando um beijo para a doutora Liliane Opperman também. Pode deixar, estarei com ela logo mais. Que você está lá na clínica dela, então você encontra o trabalho da Aline no @Aline Santin, tudo junto, o seu Aline é com Y. @NutriAline Santin. Então vou consertar aqui, @NutriAline Santin, tudo junto, e na clínica da doutora Liliane Opperman. E o Aline é com Y. Isso, Aline Coisas com de paz. É isso, @NutriAline com Y, Santin, tudo junto, para quem quiser saber mais. Obrigada. Obrigada, adorei tê-la aqui mais uma vez. Adoro, porque eu sei que você faz com muita responsabilidade, te conheço faz muito tempo, e falar desses assuntos é uma coisa muito séria, e a gente sabe que o brasileiro tem ali um consumo também da própria medicação e tal, então eu acho que ajudamos muita gente. Obrigada. Obrigada. Beijo para você e beijo na doutora, viu? Até a próxima. Até.